Boa noite. A Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó quer trazer a todos seu voto de muita paz e de muita bênção para todas as pessoas em todos os seus dias. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar, que é uma prática espírita que consiste na reunião da família uma vez por semana, para fazer a leitura do Evangelho, para dialogar e refletir sobre os ensinos de Jesus e fazer uma oração pela família e por outras intenções que seja de necessidade ou do agrado dos participantes. Mas para falarmos do Evangelho no lar, vamos lembrar que ele se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque muitos podem se perguntar, existe outro Evangelho, além do Evangelho de Jesus? E nós podemos responder que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, que é interpretado à luz do Espiritismo. E para nós compreender o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos reportar ao próprio Allan Kardec, porque essa é uma das obras básicas do Espiritismo. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa colocando que podem se dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia, mas porém a última, ou seja, os ensinos moral, se conservou incontestável, inatacável. É um código divino. E ele diz que diante desse código divino até a incredulidade se curva. É um terreno em que todos os cultos podem se reunir, porque não há qualquer dúvida quanto ao seu alcance, quanto à sua interpretação. Então, jamais constituíram os ensinos morais objeto de disputas religiosas. Inclusive, diz Kardec, se discutissem esses ensinos, as próprias seitas teriam encontrado neles a sua condenação, pois que na maioria essas seitas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, porque a parte moral exige a reforma de si mesmo. Kardec diz que a parte moral do Evangelho de Jesus para os homens constitui uma regra do proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida pública e da vida privada. É o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça, e que é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Isso efetivamente é algo que se pode constatar quando se analisa esses ensinos morais do Cristo, baseados na lei do amor, baseado na caridade, na fraternidade. Quer código de conduta moral mais profunda do que aquele que diz que se deve fazer ao outro somente aquilo que queremos que a nós seja feito, ou que não queremos ou não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos para nós? Esse é um preceito moral realmente inatacável. Esse é um dos ensinos de Jesus de grande profundidade para regular as relações entre os seres humanos. E aquele que assim proceder, aquele que seguir esse roteiro, certamente encontrará a paz, a serenidade e a tranquilidade, porque não haverá então injustiça, não haverá disputas, porque cada um respeitará o direito do outro. Mas toda a moral evangélica, ainda conforme Kardec, ela é admirada por toda a gente. Todos proclamam a necessidade dessa moral evangélica. Mas, diz Kardec,
poucos a conhecem a fundo, e menos ainda são os que compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. E ele esclarece que a razão dessa dificuldade de compreensão desses ensinos morais, esses ensinos evangélicos, está justamente na forma alegórica com que intencionalmente esses ensinos são colocados. E, inclusive, o misticismo da linguagem, que faz com que muitas vezes o leigo não consiga compreender o significado. E então, embora leiam esses trechos da Bíblia, do Evangelho, não consegue compreender, entender a sua mensagem, aquilo que elas trazem no fundo. Para evitar, então, esses inconvenientes, ou para resolver esses inconvenientes, quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procurou reunir somente os ensinos morais de Jesus. Os artigos que poderiam compor um código de moral universal sem distinção de cultos, ou seja, que pudesse ser aplicado a qualquer ser, a qualquer lugar, e para quem tivesse qualquer crença. Ele diz que, em vez de se ater a uma ordem cronológica dessas mensagens, desses ensinos, eles procurou agrupar e classificar metodologicamente essas máximas segundo a sua natureza, para que elas possam decorrer uma das outras, ou seja, ter um desencadear lógico, né, dessas máximas conforme a sua natureza. Mas ele indicou a ordem dos capítulos e dos versículos de forma que se possa recorrer à consulta, então, da classificação vulgar ou tradicional. O essencial, diz Kardec, era pôr ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. E ele, então, completa dizendo que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculta e que lhes apreenda o verdadeiro sentido. E ele diz que essa chave completa está no Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo vem complementar, vem explicar, vem trazer para a luz da razão, da racionalidade, da compreensão, os ensinos de Jesus. Somos uma religião cristã. A nossa moral é a moral cristã, que está contida nos evangelhos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é uma compilação dos ensinos morais de Jesus Cristo, que são esclarecidos, explicados, são complementados e acrescentados, então, algumas instruções colhidas também dos espíritos. E Kardec, então, esclarece que mensagens de muitos espíritos colhidos através de médiuns diversos em diversos países foram complementados esses ensinos evangélicos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E, inclusive, dizendo que justamente o fato de ter buscado essa complementação em mensagens diversas, vindo de lugares distintos, médiuns diversos, é que vai trazer a sua veracidade, porque não há uma influência pessoal, são várias mensagens obtidas em lugares distantes, sem que tenha qualquer ligação entre si e que convergem para um mesmo sentido, para um mesmo ensinamento. Então, isso é que vem confirmar e conferir a autenticidade desses ensinos. Mas, então, nós dissemos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz esta compilação da moral cristã, dos ensinos morais do Cristo. E o que seria a moral? Nós poderíamos dizer, a grosso modo, que moral é um conjunto de valores, um conjunto de normas que norteiam a nossa conduta, ou que norteiam a conduta de uma determinada sociedade. Elas se constituem, as regras morais, a partir da noção
de certo, errado, proibido, permitido. Então, é esse o sentido quando se fala em regras morais. Ou seja, as escolhas que fazemos daquilo que nos convém ou não nos convém, porque, como disse Jesus, nós temos que crescer, que evoluir através do amor, do desenvolvimento das nossas qualidades, e nós também sabemos que com Paulo de Tarso vem o ensinamento de que tudo nos é possível, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, quando nós fazemos a nossa conduta no nosso dia a dia, quando tomamos as nossas decisões, nós temos que nos nortear por esses ensinamentos de Jesus, por essas regras morais que nos conduzem no caminho do bem, no caminho da virtude. Então aí vem o Evangelho no lar, que é uma prática recomendada pelo Espiritismo a todos os seus adeptos e a todas as pessoas que têm fé. No que consiste, então, o Evangelho no lar? É aquela oportunidade de estudar em família o Evangelho de Jesus nos seus preceitos morais, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar em família e, ao mesmo tempo, orar em família. A oração, esta reunião da família, que vai conjugar afetivamente os membros dessa família e convergirem para o desejo comum do bem, para a elevação comum. Como se procede no Evangelho? Se recomenda que se tenha sempre um dia certo, um dia fixo e um horário certo, em que a família tenha facilidade para estar toda reunida. E por que um dia e um horário fixo? Porque certamente os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, poderão se fazer presente. Então, se nós temos uma data pré-determinada, eles que são ocupados como nós, eles poderão comparecer. E também para que a própria família se organize e se saiba que aquele dia temos que estar em casa, naquele horário, porque vamos nos reunir, vamos estudar o Evangelho de Jesus e vamos fazer as nossas preces, além do nosso diálogo, a nossa oportunidade de troca de experiência, de troca de reflexões. Para o Evangelho no lar, não se precisa grandes formalidades. Se pode ler somente o Evangelho ou se pode também fazer mais uma leitura complementar, dependendo dos interesses daqueles que fazem parte desta proposta. Se reúne a família, se pode colocar água sobre a mesa para que a espiritualidade possa fluidificar essa água, porque quando a gente faz oração, a água absorve os bons fluidos das boas vibrações que a gente coloca nessas orações. Então, a gente pode ter a água para fluidificar sobre a mesa. Se começa, então, pode-se começar com uma breve prece, pode-se começar com uma leitura de alguma obra e a leitura do Evangelho, que é essencial. O recomendável é que se faça a leitura do Evangelho na sequência, para se fazer disso de um estudo, para conhecer a fundo o Evangelho. Muitos costumam abrir o Evangelho em algum lugar e fazer a leitura onde ele é aberto. Mas eu entendo que é mais adequado, mais eficaz para um estudo que se pegue o Evangelho na sequência e a cada dia se leia um trecho, um capítulo, uma parte, conforme o grupo definir. Então, feita essa leitura, que poderá ser designada qualquer das pessoas presentes, vai se fazer um diálogo, uma reflexão sobre aquele ensino, sobre aquela mensagem, para que se procurar compreendê-la. E poderá, então, nesse momento, se aproximar, se trazer as questões cotidianas relacionadas, ou seja, é um momento de diálogo, de reflexão em torno daquele ensino, o ensino do Evangelho e também o ensino de alguma outra obra adicional que se tenha escolhido para a leitura conjunta. Após essa reflexão, é o momento da prece, da oração,
em que se pode orar pela família, se pode orar pelos amigos, pelos familiares mais distantes, pelos doentes. É um momento de prece, é um momento que a família se recolhe, eleva o pensamento e com isso eleva a vibração de todo o ambiente. Então essa prática é simples e deve ser feita semanalmente para que a família encontre a paz e a harmonia. Existe uma publicação da Federação Espírita Brasileira sobre o Evangelho no Lar que enumera algumas das finalidades e da importância desta prática. E coloca como primeiro item estudar o Evangelho de Jesus. O possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Mas também, como segundo item, é o hábito da família reunir-se. E reunir-se para despertar a fé. Reunir-se para despertar o conhecimento do aspecto espiritual, o que é muito importante. É papel dos pais iniciar a família no ensino da espiritualidade, levar os filhos à prática da religiosidade, porque isso é um aspecto muito importante na vida de todos nós. Somos espíritos imortais reencarnados. A nossa passagem pela Terra tem um propósito. E o seu propósito maior não está afeto às coisas materiais que nós vivenciamos, mas sim ao progresso do espírito imortal. Então, refletir e estudar sobre as coisas espirituais em família é muito importante. É o exemplo que os pais deixam aos filhos da sua fé, para que eles tenham essa fé a lhes sustentar por toda a sua existência. Então, por isso que no Evangelho, no lar, deve-se convidar a criança pequena, deve-se dar a ela a oportunidade de participar. É muito importante que toda a família esteja presente. Mas se houver alguém que não queira participar, façamos mesmo assim. Se ninguém quiser fazer, façamos sozinhos. Vamos nos sentar, fazer a nossa prece, ler o Evangelho e orar pela família, ainda que os outros não queiram fazer conosco. O importante é levarmos ao nosso lar as vibrações da oração, da elevação espiritual. Também coloca a nossa publicação sobre os momentos de paz que o Evangelho proporciona no lar, porque propicia uma vivência tranquila, equilibrada, uma união entre essas criaturas. E a higienização do lar por pensamentos e sentimentos elevados a influenciar os mensageiros do bem. Todos nós, como espíritos reencarnados, nós somos capazes de produzir energias. A nossa mente é um dínamo gerador de energia. Tanto emitimos energias como nós absorvemos energia. Nós vivemos num campo de energia. E a energia que nos circunda, ela é em si neutra, mas ela adquire as propriedades dos nossos sentimentos e pensamentos. Quando os nossos pensamentos vibram no bem, na elevação, o nosso ambiente fica impregnado deste tipo de vibração que é absorvido pelo fluido cósmico universal que preenche todos os ambientes onde nós estamos. Então, qualquer ambiente tem na sua carga energética o somatório das vibrações, do sentimento das pessoas que estão ali convivendo. Então, dentro de uma família, nós vamos entender que há um somatório de energias, de vibrações que são proporcionadas pelos nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas palavras e que nem sempre são harmoniosos. Muitas vezes, os nossos pensamentos e sentimentos são conturbados e o ambiente fica pesado, fica carregado. Então, a oração, esse momento de elevação, é a oportunidade de fazer um saneamento nesse ambiente doméstico, eliminando os fluidos deletérios pesados, porque quando nós elevamos a vibração do pensamento, começamos a emitir essas vibrações puras. E os nossos mentores, os espíritos elevados, vêm contribuir com esse ambiente, trazer essas energias. E ao mesmo tempo, se porventura houver no ambiente algum ente espiritual perturbado, que muitas vezes há,
ele também vai se beneficiar desses fluidos, ele também vai receber essas energias mais puras, o que também vai auxiliá-lo. Então veja a importância do Evangelho para sanear a condição de equilíbrio do nosso ambiente. A elevar, então, a nossa carga vibratória para que tenhamos um ambiente tranquilo, equilibrado. Facilitar também o amparo necessário diante das dificuldades. Porque no momento do Evangelho, se estamos com dificuldades, com problemas, vamos fazer a prece, vamos conversar, vamos dialogar, vamos elevar o pensamento e isso nos ajuda a superar aquelas dificuldades do dia a dia. E elevar então com isso o padrão vibratório de cada um dos indivíduos, de cada um dos componentes daquela família também vai se elevando. E ao mesmo tempo o Evangelho vai sendo compreendido, vai ficando conhecido, vai sendo sentido para que possamos praticá-lo, para que ele possa fazer parte da nossa vida, na nossa prática, na nossa dia a dia. Então, essa é a importância do Evangelho no lar e essa é a sugestão que damos a todas as famílias. Reúna-se uma vez por semana, leia o Evangelho, medite os ensinos de Jesus. Busque no Evangelho segundo o Espiritismo o esclarecimento sobre esses ensinos que o Mestre deixou, para que esse ensinamento possa ser uma luz a iluminar a nossa caminhada, nos trazer um significado, um sentido para a própria existência, nos trazer o alívio, o conforto, o consolo que muitas vezes precisamos. O Evangelho no lar é uma forma de iluminar a vida da família. E para nós concluirmos essa nossa breve conversa, eu gostaria de encerrar com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que está no livro SOS Família, que é um livro que traz importantes mensagens para o nosso convívio familiar, para a nossa vida em família. Essa mensagem está no capítulo 12 e tem como título Jesus Contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se reúnem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida no lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende de tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania? Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem ama as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes na rua nesta noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar.
E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a Ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe todos os lares e que todas as famílias possam acender no seu lar a luz do Evangelho de Jesus.